Hoje é 22, sábado, nós estamos gravando com a dona Aurora uma conversa sobre os tempos de Pumirim, né? A senhora comentou há pouco que a senhora foi para Ipumirim com 6 anos de idade, né? Exatamente. Era a meninota. A criança ainda, era criança. Então eu gostaria que a senhora começasse me contando por aí, né? Onde vocês viviam, né? E como foram parar em Ipumirim, como foi a viagem, se a senhora tem lembrança de alguma coisa ou que seus pais lhe contavam. Mas antes eu vou lhe pedir que a senhora se identifique direitinho. Meu nome é tal, para ficar registrado aqui. Meu nome é Aurora Maria Tomazoni Ângeles. Ok. E então a senhora pode me contar, dona Aurora, como foi a vinda aos 6 anos de idade do Rio Grande do Sul para Santa Catarina? O meu pai veio do Rio Grande do Sul, morava na casa da avó. E aí ele pegou uma parte da sua herança e veio para cá com um caminhão para transportar madeira lá de São Rafael para Marcelino Ramos, que eles faziam as balsas que iam quando chovia, depois da enchente, eles iam com a madeira para o Rio Grande do Sul. Então, levava a madeira, fazia as balsas, e quando chovia, e aí o meu pai veio com o caminhão, só que quando chegou aqui, não tinha asfalto, não tinha estrada boa, é tudo estrada de terra. Quando chovia, eles ficavam até 8 dias trancados nas estradas. Aí eles começaram a ter prejuízo. Daí meu pai vendeu o caminhão, trocou por terra e foi trabalhar na agricultura. E aí nós ficamos na agricultura uns quantos anos, não tenho certeza, eu tinha 6 até os 16, nós ficamos na agricultura, depois nós entramos no comércio. Aí a gente teve comércio todo o tempo que o meu pai ficou vivo, ele trabalhou no comércio. Trabalhava com comércio de tudo, comprava tudo que era produto dos agricultores, né? E depois vendia frango, galinha, porco. Os suínos a gente levava para a Sadia comprava os suínos, a empresa Sadia. E os outros a gente vendia para cidades maiores, né? Tipo Concórdia, levava e vendia comprava queijo, comprava ovos, comprava frango e vendia depois no comércio em Concórdia. Nossa, é um monte de coisa mesmo, né? Mas vamos por pedacinhos então. Primeiro dessas suas lembranças aos 6 anos de idade, quando vieram do Rio Grande do Sul até Marcelino, né? Que a senhora comentou agora. Não, meu pai veio com o caminhão para levar madeira para Marcelino, de Ipumirim para Marcelino Ramos. E o meu tio tinha uma serraria e ele tinha a madeira, então eles levavam a madeira, eles levavam com carroça antigamente, né? Porque com carroça é mais prático, se chove ou não chove, chega, né? Mas então ele sugeriu, o meu tio até que sugeriu pro meu pai, foi lá no Rio Grande, que era casado com a irmã do pai, uma tia, que ele pegasse sua herança, que ele morava com a avó, estava tudo as heranças junto, e aí ele veio para cá com o caminhão para transportar a madeira com o caminhão, que era mais vantajoso, né? Ele carregava bem mais, né? Mas aí as estradas não colaboraram, né? Porque não tinha como, quando chovia ficava parado até 8 dias na estrada, né? Atolado, aquele dia atoladouro, né? Aí ele teve que desistir. Daí ele trocou o caminhão, vendeu o caminhão e comprou terra, né? Porque não tinha o que fazer numa cidade pequena, que não tem muita coisa, que nem Ipumirim estava começando, era uma pequena vila, então não tinha muito o que fazer. Aí nós fomos para a agricultura. Em que ano que foi isso, então? Vamos fazer eu quero ver, eu tinha 6 para 7, então foi em 40, quero ver, 6 eu nasci em 43, então eu tinha 6 anos, eu tinha 49, eu vim para cá em 49, daí foi, acho que uns 50 e... nos anos 50, 52 que tudo isso aconteceu, né? Então a gente foi para a agricultura, depois e fomos mais para o interior, então a gente foi lá para São Rafael. Saiu de Ipumirim, porque meu pai morava em Ipumirim para trabalhar com caminhão, né? E ele ia para São Rafael, buscava e levava para Marcelino e fazia isso. Daí não tinha como sobreviver, né? Porque não tinha, ficava na estrada e daí ele resolveu vender o caminhão e vendeu até para pessoas que foram numa cidade maior. E aí comprou terra, porque não tinha o que fazer. Comprou terra lá em São Rafael. Comprou terra em São Rafael e daí eles começaram a trabalhar na agricultura. A gente sofreu muito porque quando morava lá na avó tinha invernada,
tinha muita coisa, eles trabalhavam com trilhadeira, sabe, tinha uma vida mais assim, sabe, já, né, boa, e ali teve que começar tudo de novo, em duas fases, primeiro caminhão, depois na agricultura. E a agricultura também, a gente foi para a agricultura, mas não se tinha nada, tinha que começar a construir casa, comprar tudo o que precisava, né? Então foram uns anos bem difíceis, porque eu me lembro que eu tinha 6 para 7 anos, meu pai começou a construir a casa onde nós fomos morar, e ele me levava junto para ajudar ele, com essa idade. Aí lá eu tinha que levar, eles faziam tudo, as madeiras, fazia o telhado, todas aquelas madeirinhas, cortavam as madeiras, aí eu tinha que subir a escada e levar para ele lá em cima para ele pregar. Aí ele falava assim, traz prego de número tal, traz prego de tal, mas eu ainda não tinha estudado, eu não sabia os números. Aí eu pegava os pacotes de prego e subia lá, pai, é este, aí tinha que voltar a pegar outro. E assim foi, aí eu ajudava meu pai a construir a casa. E depois a gente foi se fazendo, mas a gente sofreu muito no começo. Meu pai também quase morreu porque ele ficou muito doente. Acho que ele tinha, não sei se acho que foi depressão na época que foi, né? A gente não sabe nem dizer que doença era. Mas ele se curou. Se curou porque assim, quando eu fui fazer minha primeira Eucaristia, minha mãe falou assim, tu vai quando comungar, tu pede para o pai melhorar. E ele melhorou. Tá vendo? Tem forças grandes aí operando sempre. Tem sempre força operando, verdade, tem força operando. Agora você falasse uma verdade, tem força operando. E depois, quando eu tinha 16 anos, aí a gente foi para o comércio, né? Aí meus irmãos saíram para estudar e eu fiquei em casa ajudando meus pais. Mas aí os seus pais ainda estavam em São Rafael ou então mudaram de novo para Ipumiri? Não, Sim. a gente foi em uma vila chamada... Não, a gente foi para São Rafael. Primeiro era uma cidade chamada Salgado, e a gente comprou a primeira loja. A gente comprou a loja do meu sogro. E eles saíram de lá para ir para morar para Concórdia, porque a minha sogra tinha problema de asma, e quando ficava muito atacada, ela sofria muito, então tinha que estar perto dos recursos. Daí eles venderam a loja para ir morar para Concórdia, por causa da doença da avó. E o meu esposo acabou ficando com a gente, né? E aí depois a gente saiu de Salgado, foi morar para São Rafael, que a vila era maior. Lá em Salgado era só uma passagem, sabe? E São Rafael era uma vila, daí a gente foi morar para São Rafael. E aí meu pai trabalhava com um caminhão, era meu pai, meus irmãos saíram para estudar, então era eu, minha mãe e meu pai, e o meu marido. Então a gente trabalhava, a gente trabalhou muito no pesado, porque eles faziam assim, eles levantavam de manhã às 4 da manhã para ir carregar milho, trigo, e aí eu tinha filho pequeno, eu e a minha mãe, eu ficava na loja, e a mãe cuidava das crianças, porque a minha mãe não entendia muito, ela sabia um pouco ler, não se virava na matemática, pouco. Então eu ficava na loja. Eu sei que assim era uma época difícil, foi uma época difícil. Aí chegava o pessoal com os produtos, eu tinha que pesar frango, pesar as coisas, e daí fazer as contas e entregar a mercadoria. Então eles entregavam o produto da colônia e cobravam as mercadorias. Aí no tempo dos tecidos em metro, né? Não tinha nada empacotado, eu tinha que fazer os pacotes de sal, de açúcar, de farinha, de tudo, sabe? Tinha que pegar os pacotes e pesar lá na balança. Isso era em São Rafael, então? Isso era em São Rafael. Isso em São Rafael. No comércio, em São Rafael. E quando a gente morava em São Rafael era assim, a gente trabalhava com a comunidade. Quando era para puxar o telefone, por exemplo, tinha a empresa Sadia, ela tinha o telefone, o único meio de comunicação. Aí como a gente vendia, tinha que saber o preço do suíno, a compra e venda e tudo, aí a empresa deu os fios e o aparelho, e a minha família, o meu pai e os agricultores botaram os postes, porque no tempo tinha bastante madeira, era fácil. Aí nós tínhamos o telefone até no comércio, então quando tu precisava urgente para levar alguém para o hospital, tu precisava de uma urgência, tu tinha o telefone. E aí quando também aumentava o preço do suíno, por exemplo, ou então a empresa dizia assim, olha, se vocês não trouxerem suíno até segunda-feira, nós vamos ter que parar a indústria porque não tem suínos, né? Aí eles saíam no agricultor, que eles mais ou menos sabiam, porque eles entregavam assim, pegavam o suíno do agricultor e eles forneciam a ração. Então
Ele levava o agricultor, tratava o caminhão para levar os suínos para Concórdia, e de lá vinha carregado de ração, e aí que o agricultor, né, distribuía a ração para os agricultores, porque eles faziam a ração em casa, né? Já era no tempo do integrado, né? Colonos integrados. Só que não era assim, tudo especificado, porque às vezes tinha a safra, tinha muito suíno, às vezes era fora da safra, tinha pouco suíno. Aí quando faltava, então eles tinham que correr no agricultor que teve esse suíno mais pronto para levar para lá. Então, às vezes meu marido ia no domingo de tarde levar o suíno para segunda-feira a empresa poder continuar trabalhando. Numa repetidora, foi com os agricultores, com todo mundo lá da cidade, da vila. A gente comprou a repetidora, botou lá no alto do morro, mas todo mundo junto, cada um pagou um pouquinho, né? Cada um tinha, né? Cada um é tudo junto. A mesma coisa o telefone, a mesma coisa a eletricidade. Veio para Ipumirim a eletricidade da empresa, era Chapecozinho, acho que era, né? Aquela vez a represa de Chapecozinho. E aí, a primeira comunidade que teve luz elétrica foi São Rafael, porque todo mundo se juntou, entendeu? Aí o município deu os fios e o pessoal deu os postes, e ajudou a botar os postes. Então, a primeira comunidade que teve luz elétrica foi São Rafael. Então, era assim, o pessoal se juntava para fazer as coisas, entende? E a mesma coisa era na política. Vamos botar um representante nosso, daqui da nossa região. Então, nunca Ipumirim ficou sem representante. Então, o representante trabalhava, por isso assim, vinha a luz, vinha as coisas, porque a gente tinha um representante da comunidade. Então, a gente procurava eleger um representante da comunidade. E a comunidade era unida nesse sentido, sempre discutia os seus problemas? Sim, tudo junto, sempre discutido junto. É assim. Eu sei que o meu pai trabalhava mais ajudando o pessoal do que trabalhando, porque o pessoal chegava assim e eles pediam conselho para tudo, sabe? Eu vou vender essa terra, comprar aquela terra, eu tenho tanto de terra e eu quero mandar roçar tanto de terra, será que eu compro? Quanto eu tenho que pagar? Então eles faziam por quarta, né? Hectare era já, alqueire era 12 para uma colônia, hectare era 24. E a quarta era uma quantia de terra que eu não tenho uma lembrança da metragem. Então eles queriam mais ou menos se situar nos preços, sabia? Então eles faziam isso. Aí era tudo. E o meu esposo também trabalhou no Mobral, ele dava aula. Aí quando ele já estava em Ipumirim, já estava trabalhando, ele fez concurso ele veio para o estado, fez concurso para a fazenda e trabalhava na exatoria de Ipumirim, porque ele estava com problema na coluna, então ele não podia mais trabalhar nos trabalhos assim. Aí ele também dava aula do Mobral, então era assim, a gente ajudava muito o pessoal de Ipumirim. Aí ele foi assim, ele deixou de lado os livros que vinha do Mobral, era como é que se chama, como é que se diz, alfabetizar os outros, né? Aí ele passou e começou a ensinar eles a fazer conta. Eu tenho tanto se eu planto uma terra de milho, eu colho tanto, quanto eu gastei para plantar esse milho, por quanto eu vou ter que vender, quanto eu vou ter de lucro, entendeu? Quanto me custa isso para mandar roçar essa terra? Então ele ensinou eles a fazer, então eles ficaram assim, abismados, oh meu Deus, a gente não sabia nada. Então até hoje eles falam, e aquela comunidade ficou tudo rica, porque eles começaram a fazer as contas dos gastos e dos ganhos, entendeu? Aí para eles foi assim, como é que uma luz que se abriu, né? Que nem o iluminismo, sabe? Foi o iluminismo para eles. Aí os meus filhos iam junto, então os meus filhos iam junto e faziam a ponta dos lápis, apontavam os lápis, ajudavam tudo o pessoal. E o pessoal não esquece até hoje. E eles todos se arrumaram na vida, se virar integrado, tem casa de material, até hoje eles estão assim, uma comunidade que tem tudo. E aí eles foram passando um para os outros, entendeu? Então fazer quanto de porcentagem, quanto isso, quanto aquilo, ensinou a matemática para eles. E a matemática levou eles para o sucesso. E que eu te falo também, meu pai foi convidado para ser vice-prefeito e trabalhava muito no programa de política. Nossa, ele convenceu, o meu marido e o meu sogro, eles eram da UDN, meu pai era do PSD, meu pai convenceu o meu marido a ser vereador do PSD. Se ele quisesse ser vereador, tinha que ser do PSD, e ganhou 2 vezes, e foi presidente da Câmara. Qual era o nome exatamente do seu marido? Era Nelson Arnaldo Ângeles.
Ele foi, e depois que ele entrou na fazenda, então é difícil, né? Porque tu tá na fazenda, quando entra o chefe do estado, tu tem que acompanhar o chefe, né? Não tem jeito. É o chefe do estado e aí ele se neutralizou um pouco na política, né? Mas vamos voltar um pouquinho então, dona Aurora. Então, quando a cidade enfrentou a emancipação, a senhora vivia, já era casada lá em São Rafael. Já em São Rafael. Já tinha 2 filhos também. Então, o nosso primeiro prefeito lá, que foi quando a cidade quando a cidade foi emancipada de Concórdia, em 63, foi nomeado um prefeito, que era o Vital. Vital Felipe Casaroto. Uhum. Isso. O que a senhora lembra desse período? Olha, eu só lembro que o meu esposo era vereador e que ele era presidente da Câmara, né? E que o meu pai trabalhou, ajudou a eleger ele, né? E o município era assim, não tinha muito adversário, é tudo mais ou menos, né? Mas isso já em Pumirim, então? Já em Pumirim. Já em 60... eu vim em 65 lá e morava em São Rafael. Era vida normal, assim, lá numa cidade, numa vila não acontece muita coisa, né? O meu esposo pegava o carro para vir para Pumirim na sessão, não ganhava nem a gasolina. Era tudo gratuito, ele trabalhava de graça. Ele não ganhava nem a gasolina para vir na sessão, uma vez por mês na sessão da Câmara, né? Então isso eu tenho muita lembrança, que ele pegava o carro e vinha, e nem a gasolina não ganhava nada, ele trabalhava, era voluntário do município. Era voluntário do município. Era a época do Duvílio Tremai também, né? Duvílio Tremai, o Duvílio, meu marido, quero ver, tinha o Antônio, acho que um Bonissoni, tinha o Duvílio Tremai, o Nelson, um Bonissoni, como é que era eu não lembro agora mais um Bonissoni que nem morava na cidade. Aí eu não tenho lembrança de todos os vereadores. Acho que tinha até um Antônio Bonissoni, né? Não tinha um Antônio Bonissoni? Não tenho certeza. Eu também não tenho certeza de todos que eram, porque eu nem morava em Pumirim, então eu morava ainda lá no interior. Né? A gente morava lá no interior, então a gente dificilmente vinha de vez em quando para missa, mas a gente tinha capela lá, então a gente trabalhava na comunidade, a gente era do conselho da igreja, então trabalhava lá, conselho do clube, aí construíram o clube, construíram o campo de futebol, era tudo feito na comunidade, né? Aquela pequena comunidade. Nós éramos unidos lá, de vez em quando a gente ia para a cidade, quem vinha para a cidade de Pumirim ia para Concórdia, que o caminhão era meu marido, né? Que levava produto para Concórdia e vinha para Pumirim nas sessões da Câmara. Era isso. Mas assim, que tivesse muita polêmica na emancipação do município, não teve, porque era um partido praticamente dominante, entendeu? Então não tinha muito adversário. A solução de emancipação foi fácil, ela foi ungida pela comunidade, pode-se dizer isso? Sim, ela foi, eu não sei dizer porque não teve polêmica nenhuma. Quando resolveram se emancipar, se emancipou, se desmembraram de Concórdia e pronto. Né? Porque houve uma tentativa em 57 que frustrou. Houve uma segunda tentativa em 58 que também não avançou, que também não se resolveu, porque diziam que faltavam, que não tinha arrecadação, de que não tinha população e tal. E aí em 60 ou 61 houve uma mudança de legislação que possibilitava resolver o quesito população. Né? E aí em 63 o vereador Isidoro, que era lá de Pumirim, mas em Concórdia, ele apresentou mais uma vez Aí ele era vereador, acho que ele era vereador de Concórdia, o Isidoro, isso mesmo. Então, né, apresentou a pedido. Isso, como a gente trabalhava muito no comércio e vivia envolvido com a comunidade, com a loja, não estou muito dentro para dizer essas coisas, né? Eu só sei que o meu marido era vereador, ele tinha que sempre sair, não ganhava nada e ia lá para fazer sessão da Câmara e trabalhar para o município. Mas ele fazia com prazer, não tinha nada, não. Então, o Nelson, o seu marido, ele foi vereador da primeira gestão de Pumirim? Primeira e a segunda gestão de vereadores e veio presidente da Câmara. E depois ele entrou, como ele ficou doente, ele veio fazer concurso para entrar
na Fazenda do Estado, daí ele desistiu da política, né? Ele não fez mais política. E daí convidaram meu pai para ser político, mas não quis por causa do comércio, né? Também é ruim porque tu tinha que ser político, não tinha renda para sobreviver, né? Tu não podia deixar teus bens para fazer isso, né? O meu marido, em 63, que ele foi, acho que a primeira vez vereador, depois de gestão de 4 anos, depois foi de novo. Eu não saberia dizer, acho que quando teve o nomeado, o Casaroto, acho que não tinha ainda os vereadores, ele foi provisório para depois fazer as eleições. Eu penso que seja isso. Deve estar registrado lá na prefeitura, né? Deve ter registro lá. Sim. Então, e aí, assim, quando o seu marido Nelson foi empossado, tinha o prefeito que já era o Isidoro e ele foi empossado. A senhora esteve lá na cerimônia? Não. Teve uma cerimônia, aconteceu alguma coisa ou só? Vamos começar a trabalhar? Eu não saberia dizer porque eu nem estava lá, entendeu? Nem morava lá, eu acho que nem podia vir junto para ir lá fazer isso. Eu sei que eu nunca participei de num negócio político, sabe? Porque era de praxe naquela época que os homens faziam e deu, né? Né? Entendeu? Porque eu também fui convidada 2 vezes para ser vereadora, mas eu não aceitei. Mas mais tarde, bem mais tarde, eu não aceitei. Eles me convidaram 2 vezes para ser vereadora. A senhora morou até quando em Ipumiri? Faz 7 anos que eu estou viúva, então morei até fazer a conta ali agora, deixa eu pegar nós estamos em 2025, tirar 7 é 2018. É, isso mesmo. Então, mas é bem antes desse 2018, acho que foi em 1999, que eles me convidaram. E depois em 2003, 2004 foi que me convidaram. Mas como eu trabalhava de voluntária, porque eu não tinha mais comércio, eu era uma pessoa que gostava de atividade. Uhum. Então eu entrei na voluntária, então eu fui voluntária de tudo lá. De costura, de bordado, de crochê, de tricô, de amamentação. Só não foi de bombeiro. Ela tem o corpo de bombeiro voluntário. Só não foi bombeiro. Agora, mas nem existia mulher de bombeira naquela época, nem existia bombeiro naquela época, né? Agora tem os bombeiros, agora as mulheres estão entrando para ser bombeiras. Então eu fui convidada, mas é uma cidade, naquele tempo, não é que nem hoje. A gente mora numa cidade pequena e sabe a dominação, né, que existe. Então o machismo que existe, então a gente que tem família, a gente precisa se preservar a família, né? Porque na política entra tudo. Pode ser mentira ou verdade, entra. E aí a gente se constrange. E eu não queria isso para mim. Aí eu não aceitei. Aí eu sei que eu era dos carismáticos, eu era da liturgia, da catequese, do coral. Eu estava no coral italiano, no coral da igreja e no coral do município. Então, assim... mas eu participava de tudo, mas eu não entrava nesse negócio de política. Eu nunca fiz política. Meu marido era político, mas eu nunca saí para pedir um voto. Eles vinham falar comigo, eu falei assim, olha, eu não faço política, vocês acham que ele merece? Então, voto, né? Eu não ia lá pedir, voto no meu marido, por isso, não, eu não falava nada. Quando eles vinham falar alguma coisa, eu falei assim, vocês acham que ele merece, votem. Ele sempre trabalhou bem, e vocês conhecem ele, então se vocês acham que ele merece, votem. Nunca saí fazer campanha. Então imaginem eu fazer, né? Não tá no meu, sabe? Deixa eu fazer uma outra. Então a senhora ficou morando em São Rafael até 65 mais ou menos, que daí foi para Ipumiri. Até 65, depois foi para Ipumiri. Então até 65 viviam em São Rafael. Eu era casada desde 61, era casada e vim só em 65 para Ipumiri, né? E aí vim em 65. Então vamos lembrar um pouco, dona Aurora, como era esse tempo. Vamos esquecer de política, vamos esquecer dessas coisas, vamos falar de como era a vida lá em São Rafael nesse tempo. Lá a senhora era casou nova, né? Com 16, 17 anos? 17 anos. Era da época isso, né? Não, era assim, se tu passasses os 18,
Já tinha passado. Eu tinha passado, passamos dos 18 e tinha passado, não tem jeito. Então... O seu marido, Nelson, a senhora conhecia ele dali Sim, eu conhecia a família toda deles, eu conheci, só que ele só voltava no final de ano, né? Então, de vez em quando, eles tinham comércio, então nós íamos no comércio deles. O meu pai era um agricultor assim bem abastado, nas últimas tinha bastante terra, meu pai era uma pessoa que tinha visão, muita visão, sabe? Ele comprava terra, vendia terra, ele tinha sempre pessoas que trabalhavam para a gente, né, que a gente chamava os agregados. Tinha sempre os agregados, mas eu e o meu irmão trabalhamos muito na agricultura. Eu e meu irmão, assim, o meu irmão mais novo, minha irmã não, mas eu e meu irmão mais velho, a gente trabalhou muito na agricultura. Então a gente tinha um conhecimento assim, e a gente trabalhava muito. E a gente tinha que fazer, naquela época tinha que fazer tudo, né? Não tinha nada, tu tinha que, quando chegasse a época do tomate e das coisas, tu tinha que fazer as conservas para conservar, né? Porque senão tu não tinha extrato de tomate para comprar, tu não ia na loja, tu não encontrava confecção, não tinha. Minha mãe costurava tudo. Eu costurava toda a roupa dos meus filhos, nós costurávamos tudo, nós fazíamos tudo. Então era assim, era bem... Então não dava tempo para pensar muita coisa, tinha que estar, sabe? Aí a gente tirava leite, fazia queijo, fazia tudo em casa, ponto. Não tinha onde mandar fazer as coisas, fazia biscoito, era tudo em casa. E tudo no fogão a lenha, e tudo sem eletricidade, entendeu? Naquele tempo era com aquelas velhinhas que acordava de manhã com o nariz cheio de tanto respirar aquela fumaça ruim. Então a senhora casou, tinha 16 para 17 anos. Não, eu tinha 17 para 18. Isso, 17 para 18. E chegou lá em São Rafael com 6 anos. Né? Então, quer dizer, dos 6 era uma meninota, com 10, 12 anos já estava ajudando a tirar leite, já estava fazendo tudo. Então eu quero que a senhora me conte, sem pressa, esse tempo dos seus 6, 7 anos até o momento que a senhora casou. Pois é, naquele A gente divide, a gente faz um tempo de quando eu era meninota, adolescente, e aí depois casou, e depois esse tempo. Eu, por exemplo, eu vou te dizer, eu era mais velha, então eu era responsável. Se meus pais não tivessem, eu era responsável pelos meus irmãos. Aí quando eu ia na aula, eu tinha que, quando chegasse a época da plantação, da colheita, eu não podia ir todo dia na aula, porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos, que meus pais precisavam ir trabalhar. Entende? Então eu ficava em casa. Sei que o professor, era um professor, que era nosso professor de lá, e ele uma vez chegou lá na casa dos meus pais e disse: por que vocês fazem ela faltar tanto? Ela sabe tanto, mas ela perde muita coisa. Aí meu pai disse: mas ela tem que ajudar, porque quem é que cuida dos irmãos pequenos, né? Nós temos que trabalhar, eu e a mulher. Então eu faltava muito na aula também. Eu trabalhava, eu ia muito no coral, ele queria muito que eu fosse no coral. Mas era à noite os ensaios, então ele foi lá pedir para o meu pai disse: mas a gente volta cansado, a gente não pode levar ela para o coral. E eu sozinha não podia ir, porque era um pouco longe. Então era coisas assim, mas aquilo não me afetava, sabe? Porque a vida era isso. Então eu cuidava dos meus irmãos e meus pais iam trabalhar. Depois, quando os meus irmãos cresceram, daí todo mundo ia trabalhar, né? Não tinha outro jeito. Eu sei que os meus irmãos menores, então eles iam junto. A gente plantava tudo, desde batata doce, trigo, milho, a gente plantava tudo. Eu sei que eu e meu irmão mais velho, nós tínhamos muito trabalho. A gente tinha que subir um morro bem grande, ia na roça, daí a gente tinha que trazer para casa os alimentos para os animais, o pasto, tudo, cortar a cana, as pontas dos aipim e tudo para trazer para os animais. Trazer o milho, trazer as abóboras, também tudo. E às vezes meu pai não ia porque ele ia... E meu pai era assim, tipo veterinário. Porque naquela época não tinha veterinário, não tinha, como é que se diz, cooperativa de vacina, nada. Tinha que comprar as vacinas em Concórdia. Então quando um animal ficasse doente, eles iam lá, porque como meu pai tinha invernada no Rio Grande do Sul, então ele entendia muito de doença de animais, porque eles cuidavam da invernada. Então ele já sabia de vacina, sabia as vacinas principais, tudo, deserminar, contra a tristeza, contra a afetosa, contra todo tipo de doença. Então eles iam chamar meu pai. Então eles iam, às vezes, até quando estava escurecendo, algum animal estava muito mal, eles iam lá chamar meu pai. E ele ia lá e fazia, ele só cobrava o remédio.
Ele não comprava, o trabalho dele era voluntário com esse povo, sabe? Fazia tudo de graça. E então depois, quando nós começamos a loja, ele até botou uns medicamentos na loja, que daí o pessoal ia lá e já pegava. Então eles iam lá, falavam com ele, diziam, então tu tem que dar isso para aquele animal. Muitas vezes ele ia junto para ver. Quando, conforme a doença do animal, ele pegava o cavalo, ia junto com a pessoa que vinha chamar ele e ele ia junto. Lá na loja, então ele já tinha o remédio, então ele dizia, então eles falavam como é que era, então ele dizia, tu dá esse remédio. E o animal ficava bom. Então depois veio as cooperativas, aí veio, como é que se diz, para animais, veio tudo, então a Cidasc, tudo, né, que agora tem tudo, tem veterinário, tem tudo. Naquela época não tinha veterinário, não tinha ninguém, quem fazia era ele. Aí também tem outra coisa que meu pai fazia na época que eu era menina, assim, não tinha máquinas para tu arrumar as estradas. Aí meu pai era o capataz que pegava cada agricultor e sabia quantos de terra cada um tinha, conforme a quantia de terra tinha que dar tantos dias de trabalho para uma estrada. Abria as valetas, fazia os bueiros. Aí o meu pai, ele que anotava tudo, então ele ia para Concórdia, naquele tempo eu acho que o prefeito era Fioravante Massolini. Aí ele pegava um caderno, anotava de cada agricultor sua quanta de terra, quantos dias de trabalho, e ele que organizava, que marcava os dias para ir trabalhar. Então eles abriam as valetas, tiravam as pedras da estrada, faziam os bueiros, né? Faziam até ponte. Os agricultores davam toda a madeira e a prefeitura dava a mão de obra, dava os pregos e assim, e eles faziam tudo, faziam as pontes. Sei que fizeram, quero ver, 2 pontes assim, que a comunidade se juntava para fazer. Então meu pai anotava tudo num caderno, depois cada um dava seus dias de estrada, depois ele levava na prefeitura para o prefeito ver que cada um cumpriu o seu. Era tudo na confiança. E tudo certinho, dava tudo certinho. Aí e o pessoal confiava no meu pai, porque se fosse um dia, quando era um dia muito ruim, que chovesse ou coisa, não vamos fazer tal dia que dá para nós trabalhar, fazer uma coisa bem feita, ou então vamos só de tarde, porque de manhã tem que colher aquele milho, tem que fazer aquela roça, aquilo. Então eles se combinavam de como tinha que ser feito. Era assim, tudo era uma época boa de se viver, era uma época ótima de se viver, porque era assim, era empatia para tudo. Tinha empatia, né? Tinha empatia para tudo, né? Se a gente matasse um animal, a gente matava porco e tudo, fazia linguiça, fazia queijo, fazia banha e tudo, aí cada vizinho ganhava um pedaço de carne, porque quando eles fizessem, eles mandavam pra gente, entendeu? Era tudo assim, a mesma coisa com o queijo. Você não tem muito leite, agora não pode fazer queijo, então tu pega queijo aqui, depois nós pegamos o queijo de você. Como era diferente a vida nesse tempo, E né? também, assim, plantava o trigo, aí tinha o moinho. Na época tinha um moinho só de farinha assim de pedra, né? Depois tem um moinho que a farinha era eles diziam de cilindro. Daí, como é que tu ia estocar o trigo? Não tinha como. Então o moinheiro comprava o teu trigo, tu já recebia tudo em farinha. Pelo menos a metade da farinha tu já recebia. Então a gente colhia o trigo, levava para ele, daí pegava a metade da farinha, depois quando terminava aquela farinha ia pegar outra. Então a gente fazia tudo, e também ia para o moinho com milho, com arroz, para fazer a farinha para o milho, fazer a farinha para a polenta, fazer o arroz para tudo, né? Era tudo levado para o moinho. Até o meu professor que tinha um moinho. Qual era o tamanho da colônia, né, da área que era da família? Da minha família? Era uma colônia e meia, então era 12, 13, 14, 15, 18 hectares, 18 alqueires, 24 mais 12, 36 hectares, então, hectares, o alqueire era 12, né? A colônia de terra tinha 12 e o alqueire tinha 24. Naquela não era muita terra que a gente tinha, não, mas o meu pai era assim, de inovar. Quando a empresa Sadia trouxe outra raça de suínos, que era o suíno, tinha 3 tipos de suíno, o suíno landráceo, o faixa branca e o duroc, que era o porco vermelho, o porco de faixa branca e o landráceo, que era todo branco. Daí a empresa sugeriu que os agricultores comprassem e criassem esse porco, que era mais vantajoso, que não tinha tanta banha e mais carne. Porque a Sadia era tão poderosa que ela tinha os aviões que pegavam os produtos da empresa Sadia de Concórdia e levava para São Paulo de avião para vender. Entendeu? Na época.
Então, o meu pai começou com isso. Aí o que ele fazia? Ele tinha visão nas coisas. Então chegava na safra do milho, então todo mundo engordava o seu porco na safra do milho, porque ia engordar quando? Se não tinha ração, não tinha nada, ia engordar com milho, né? Milho e outros produtos da agricultura. Aí ele falava assim, vamos começar com o milho verde. Aí nós cortávamos o milho quando ele estava ainda verde, e nós jogava no curral dos porcos, já com palha e pé e tudo. Então eles comiam tudo, eles chupavam o bagaço da cana do milho e tudo. Aí a gente engordava mais ou menos um mês antes da safra. Aí o preço estava lá em cima. Então era hora de tu ganhar dinheiro. Eu sei que nós guardava dinheiro nas latas, não tinha banco. A gente guardava dinheiro na lata, tinha uma varanda, a casa tinha uma varanda bem fechada, só assim, que vinha para a cozinha, e daí só entrava o meu irmão lá, então ele olhava a lata de dinheiro. Assim era não faltava nada, tu entendeu agora? Não faltava nada. Faltava só mais escola, mais assim, né? Que não tinha muito. Lá só tinha terceiro ano. Eu fui fazer o quarto ano em Ipumirim. E depois os meus irmãos também fizeram. Depois veio outra professora, mudou um pouco. O quarto ano já era em Ipumirim. Daí meus irmãos também iam para o Ipumirim para estudar. Depois foram para o seminário. Aí o meu irmão mais velho não foi para o seminário. Depois ele fez o quarto ano. E depois ele vai para a Concórdia para fazer o ensino médio. Nossa, mãe, quanta coisa, né? Quanta coisa. Quanta coisa. Às vezes eu lembro muito porque eu falo muito, minhas netas querem saber tudo. É bom contar, é bom. Então era uma época que o que eu vou te dizer? Não tinha televisão, o rádio tu tinha que ter uma bateria de carro, né, para ligar o rádio. Quando a bateria ficasse vazia, tu tinha que botar num cavalo para levar lá no moinho pro moinheiro carregar. Daí tu não podia assistir muito, porque senão tu assistia notícia e algumas coisas para você não descarregava logo, né? Não tinha jeito. Então era assim. Mas quando era no domingo o pessoal se reunia lá em casa, porque o meu pai gostava, sempre tinha um programa em Concórdia da roda de chimarrão, dos gaúchos. Aí o pessoal vinha lá para assistir a roda de chimarrão. Todo domingo enchia uma varanda que não tinha lá para o pessoal assistir a roda de chimarrão. Ficava toda a vizinhança lá conversando, pensando nas coisas que deveriam ser feitas. Sim, meu pai assim tinha uma liderança com o povo. Se acontecesse alguma coisa nas famílias, eles vinham chamar meu pai. Tinha uma família lá que o pai era alcoólatra e tinha que atravessar um rio. E eles vinham correndo lá em casa para chamar meu pai para ir lá acudir eles. Aí meu pai ia lá e o cara aí ficava bem. O pai dava um café bem forte, uma coisa, mandava ele se acalmar, ele se acalmava. Mas de lá e lá ele voltava de novo, né? Porque é uma coisa difícil, o álcool é uma coisa difícil, né? Da pessoa desistir. Eu sei que uma noite a água estava bem alta no rio e o meu pai foi de lá, aquelas lanterninhas, né? Aí ele falou assim que a lanterna apagou e ele disse que um braço levou ele para ir lá na casa desse senhor. Foi lá e daí ele se acalmou e deu. Mas tinha assim muitos filhos, ficou viúvo, tinha muitos filhos, chegava em casa e brigava com os filhos. Daí meu pai dava conselho para ele ficava um tempinho bem, mas depois quando ele fosse pro bar, ele não se controlava. Então era difícil. Mas ele, assim, todo mundo, quando tinha um animal doente, corriam lá, quando tinha um problema na família, corriam lá no meu pai, porque era assim, o meu pai era uma pessoa, vamos dizer assim, muito espiritualizada, entende? Nós tínhamos que rezar toda noite, de joelho. Então ele era uma pessoa assim. E uma pessoa que não... Ele teve muitas na família que eram viciados, né? Porque eles moravam no Rio Grande, faziam vinho, faziam grapa, faziam tudo. Mas o meu pai não tomava. Os irmãos deles, muitos morreram por causa do álcool, mas ele não... Era uma pessoa que se abstinha. Ele não tinha essa necessidade, entendeu? Ele não tinha essa necessidade. Ele tinha a necessidade de se dar bem com o povo, ajudar o povo, crescer, sabe, fazer uma comunidade boa, viver assim. Nesse tempo lá, ainda em São Rafael, a senhora estava falando da variedade dos porcos, do trabalho da sardinha. Informações sobre o Fontana, que foi
o Atílio Fontana, né? Sim, ele foi o fundador da Sadia. Da Sadia. Ele contava que no começo, quando ele percebeu que precisava desenvolver a ideia de integração, tinha que desenvolver o colono, né? E esse desenvolvimento passava por um melhoramento da condição da cria, da lavoura e tal. E aí ele levava gente com conhecimento para conversar, fazer reuniões. O que você lembra disso? Eu lembro que o Fontana, o meu esposo levava os porcos lá e ele falava assim, nós temos que mudar isso, porque assim não dá, né? Porque assim não dá, porque quando que chega na entre safra, não tem, a empresa não pode parar, então quem trabalha lá precisa ganhar, né? Precisa viver. Aí que começaram com a integração. Eu sei que meu marido era bom de falar, ele ia na rádio, então o Fontana dizia assim, tu vai lá na rádio e fala isso, mais isso, mais isso, entendeu? Ele mandava do agricultor também, ele chegava e falava tanto dos agricultores, nossa, dava assim um valor específico para o agricultor, porque todo mundo nós vivia no meio dos agricultores, a gente vivia a comunidade de agricultores. Aí começou a integração. Daí quando começou a integração, eu sei que meu marido entrava na rádio para falar a favor dos agricultores, da integração, e já entrava outro lá e dizia assim, porque querem explorar, porque querem comprar o colono, porque querem, como é que diz, escravizar, tudo coisa assim. Tinha os contra, né? Mas deu certo, porque se não fosse integração, hoje o pessoal recebe, claro, em tudo tu tem que trabalhar, não é uma coisa 100% que eu acho assim que seja, mas o pessoal recebe a ração, recebe tudo, só cuida do animal e entrega, entendeu? E tem seu lucro, entendeu? Então, e eles todos estão bem na vida, né? Porque todo mundo tem sua casa material, seu carro, hoje tem internet, tem tudo, né? Eles trabalham tudo. Hoje também existe a integração de aves, né? Depois veio a integração de aves também, né? Eles foram buscar na Itália, tu sabia? E o Fontana, o que ele fazia? Ele foi para a Itália buscar um senhor na Itália para fazer o salame italiano tipo Itália, sabe? Fazer as coisas que a Itália fazia, para poder vender bem aqui no Brasil. Então ele buscou também para o moinho, eles tinham um moinho de trigo, eles tinham quero ver onde é que é lá, onde eles levavam, meu pai levava as madeiras. Era no Rio Grande do Sul, tinha estrada de ferro também lá. Eles levavam lá, então ele trouxe um senhor que entendia tudo de trigo, de farinha, de fazer farinha e montar as máquinas para farinha. Aí ele fazia a farinha com um preço mais razoável, né? Então ele trouxe, ele ia para a Itália fazer as pesquisas também, né? Eu sei que o meu irmão, quando trabalhou na Sadia, ele foi para a Alemanha naquela feira de máquinas, porque ele era engenheiro mecânico. Foi na feira de máquinas ver as modernidades das máquinas, para trazer máquinas novas. Então era uma pessoa que empreendia, que tinha uma visão lá na frente, entende? Então meu irmão trabalhou na Sadia, o meu filho também trabalhou na Sadia. Então a Sadia, vamos dizer, o progresso da nossa região lá foi a empresa Sadia. Para os agricultores foi a Sadia, porque então eles tinham aonde, você não ia levar onde? O milho, o trigo, tudo, né? Assim eles tinham onde pôr o trigo, ganhavam e compravam uma farinha. O milho já aplicava no agricultor, na suinocultura, agora no aviário. Hoje não nem produzem que chega, né? Hoje tem que vir de fora, tem que vir do Mato Grosso, tem que vir do Paraná, né? Os grãos, não tem mais grãos que chegam na nossa região. Então foi o progresso, foram as agroindústrias. Na região do Oeste, as agroindústrias que enriqueceram o Oeste. E continuam, né? Sim, e continua então enriquecendo, porque né, tem agora né? Agora tem, por exemplo, o frigorífico Seara faliu, o frigorífico Perdigão faliu, que venderam para outros, né? Porque acho que não tiveram a mesma visão, né? Porque um comércio é difícil. A gente tinha comércio, é uma coisa difícil, porque as coisas mudam, os preços mudam, o poder aquisitivo do agricultor muda, então se você não está ligado em tudo na entrada e saída, você vai à falência, assim no piscar de olhos. Então, o comércio é uma coisa difícil. Eu acho que comércio você tem que ter dom para ser comércio. E tu também tem que ter assim uma paciência de aturar tudo o que eles te dizem, porque se
um cliente vem e reclama e você não atende ele direito, ele leva mais 5, 6, 10, 20, entendeu? Então muitas vezes eles chegavam ofendendo, estragavam uma coisa que nós não tínhamos problema, não tinha dado com problema, mas tu tinha que trocar para não, entendeu? Então o comércio é uma coisa difícil. Eu queria contar uma coisa que a senhora falou. O seu pai, ele falava na rádio. Não, meu pai não, meu marido. O seu marido, desculpa. Uhum. Ele falava na rádio. E esse rádio era lá em Pumirim mesmo, era Concórdia? Não, era em Concórdia. Como ele ia com o caminhão levar os produtos lá, então ele falava na rádio. Então qual rádio que era? Rádio Rural. Rádio Rural. Rádio Rural, que era da empresa Sadia. Aí alguém foi entrevistar o Fontana. Então eu sei que o cara dizia assim, mas a rádio também é minha, ele falou. Mas a rádio também é minha. Mas ele também foi uma pessoa que ajudou muitos agricultores, não foi uma pessoa de explorar, sabe? Porque se o agricultor ia bem, a empresa ia bem. É assim, é uma troca de quem pensa muito só em si, não cresce, porque vai à falência. Então ele era uma pessoa que tinha uma visão que tu tem que o cara ir bem para tu também ir bem. Se a pessoa vai bem, tu vai bem. Se a pessoa tem saúde, tu tem saúde. Ele faz uma coisa bem feita. Então era tudo nesse sentido, né? Então, e o meu marido também foi convidado para ser comprador lá. Ele não aceitou. A Sadia queria levar ele para ser comprador de animais, né? Porque tu tem que, cada localidade na nossa região onde nós estávamos tinha o meu tio que era comprador. Então ele no começo mesmo ele comprava os animais, botava no mangueirão que tinha lá, aí ele tratava um pouco mais até que ficasse no ponto para ser carneado. Daí depois levava para a empresa. Então aí tinha o comprador. E o meu marido era para ser comprador direto na empresa Sadia, mas ele não aceitou porque ele falou assim, que é muito complicado, tu pode fazer muito erro, né? Não é uma coisa fácil. Não aceitou, preferiu ficar no nosso comércio lá. E eu achei divertida essa imagem de imaginá-lo chegando de caminhão em Concórdia e ir para a Rádio Rural, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vai entrando dentro dessa história, o Atílio tinha uma visão progressista, né, de transformação e de empreendedorismo, Uhum. né? O seu marido também tinha essa mesma veia pulsando, porque ele tinha essa percepção também. E aí utilizavam na época a rádio para fazer a integração da comunidade, né? Porque chamava a pessoa pela rádio. Olha, o que você lembra desses programas? Você ouvia ele no rádio ou não? Ouvia. Como é que era? Olha, eu não sei, eu não posso dizer nada porque eu achava que ele falava certo, porque ele não criticava nada. Ele só dava as ideias que eles tinham para crescer mais, para fazer, né? Então ele, na época da política, quero ver na política sim, na época que ele era do contra, é verdade, ele era do contra, aí ele saiu, o pai dele tinha caminhão também, ele saiu com o caminhão e tinha passado a máquina, porque a máquina passava e depois voltava, então na passagem deixava coisa aqui no meio, ele passou com o caminhão e tinha que parar, que eles tiravam a pedra porque o caminhão não passava. Aí o meu pai disse assim, pode escutar amanhã as críticas contra nós, não tinha outra. Porque esses governos, que em vez de tirar as pedras da estrada, botam pedra na estrada. Mas depois o meu pai convenceu ele a se mudar de lado, daí pronto, melhorou. Aí ficou tudo bem. Ficou tudo bem. Mas ele nesses programas da Rádio Rural, ele funcionava como radialista? Não, ele ia de vez em quando fazer. Às vezes em quando o Fontana pedia para ele falar alguma coisa para os agricultores, ele falava mais no dia do agricultor. No dia do agricultor, ele era dia 25 de julho, é dia do agricultor. Então ele ia fazer uma homenagem para os agricultores. Mas não, fazia outra coisa. Entendi. Fazia homenagem para os agricultores. E era uma merecida também, né? Hoje em dia tu não vê mais isso. Então, na época, assim, o negócio da Sadia, tinha a empresa que estava em Concórdia e tinha a linha telefônica que tinha sido implantada para ter a comunicação, quer dizer, não era um telefone, tinha um telefone na empresa e as casas nas colônias tinham também, não? Como era? Só na loja. Tinha um telefone na loja. Na loja, então cada um que queria podia vir lá telefonar. Quisesse alguma coisa, o telefone era para todos e era de graça. Entendeu como é que era? E para tu saber o preço. Então eles ligavam lá para o meu pai.
olha, o preço do porco hoje está tanto, se vocês me trazer tal carne, vocês ganham tanto. Então, meu pai chegava no agricultor, tu não quer ganhar isso a mais hoje, vamos vender? Ah, pode vir que eu vendo. Daí o meu pai também aproveitava para dar um lucro para o agricultor. E como nós tínhamos o telefone, era fácil da empresa entrar em contato para conseguir. Então a gente tinha vantagem. O telefone estava na loja de vocês? Na loja nossa. Então a empresa ligava para nós na loja que eles precisavam de tal coisa. Daí o meu pai pegava, tinha um jipe bem velho, pegava o jipe e dizia, na casa do fulano acho que dava, o porco deve estar, aí o preço está assim, eu vou lá, o preço está assim, você não quer entregar o teu? Então eu já tinha aquele lucro, entendeu? Eu sei que esses dias encontrei uma senhorinha lá em Pumirim, que eu fui para lá, ela disse, eu nunca me esqueço que o teu pai veio de a cavalo lá na nossa casa e disse assim, tu não quer vender os teus porcos, hoje está tanto, você vai ganhar tanto. Aí ele falou, ela disse, nunca ganhamos tanto dinheiro, né? Então ela lembra até hoje. Então era assim, e a comércio dos meus pais, do meu pai e nosso, na época, era maior do que o da cidade de Pumirim. Tinha o que quiser, lá era, no município era o maior comércio, tudo que tu precisava estava lá. E com preço razoável, porque comprava em estoque grande que dava, né? Daí tu pode vender com um preço mais baixo, né? Então, era na nossa loja, que era lá no interior, ganhava das lojas que estavam na vila. Eu fico tentando imaginar como era a loja. Porque, assim, São Rafael era pequenininho, mas não era pequenininho, tinha um monte de gente morando em volta. Sim, em volta tinha os agricultores todos, e a vilazinha tinha umas pessoas, a professora, mais algumas pessoas, o ferreiro, o sapateiro, o moinheiro, o açougueiro, esses moravam ali por perto, né? Mas fora disso, tinha o cara que tinha o bar, e o resto tudo era agricultores que moravam no entorno, né? Então era assim lá, na época. Então eles, quando precisavam de alguma coisa, eles, né? O que vocês vendiam na loja de São Rafael? A gente você lembra que falava dos secos e molhados? Eram secos e molhados. Eu sei que nós tínhamos uma loja que era a altura muito, quase o dobro, mais uns 2 metros para cima disso aqui. Aí tu vendia tudo tecido em metro. Tudo, tu não tinha confecção nenhuma. Aí tu tinha para colchão, para cama, mesa e banho, era tudo lá. Banho nem tinha. O pessoal usava, naquele tempo vinha a ração e vinha o sal e vinha o açúcar em bolsas brancas. Então o pessoal comprava em bolsas. Então eles usavam aquela bolsa para toalha, até para banho e para tudo. Entende? Lavavam bem limpinha e faziam aquilo. E faziam os lençóis e as roupas, tudo tinha que costurar. Então eles tinham peças de roupa lá em cima. Eu sei que eu estava grávida, eu subia naquela escada lá, descia com aquelas, meu Deus, aquelas peças de roupa pesadas e botava aqui no balcão. Eu quero tantos metros e eu disse tantos metros daquilo. As mulheres vinham assim, eu quero fazer um vestido assim. O que tu me diz? Como é que eu faço? Que roupa que eu pego? Aí eu falei, se tu pega esse, acho que para ti fica bom tu fazer assim. E eu lá fazia, eu falei, não sei por que eu não fui estilista. Eu dava até o modelo e a roupa, elas vinham lá, tinham tanta confiança que elas iam pedir a minha opinião. Eu vi uma foto que eu achei estranho e até deixei de lado, registrei, mas deixei de lado. A foto eu vou tentar descrevê-la. Assim, era um interior de um comércio, com um balcão e um balcão mais ao fundo, e uma prateleira muito alta. A senhora falou agora assim devia ter 4, 5 metros. E eu olhando com detalhe na fotografia, eu falei, será que são rolos de tecido? Era rolo de tecido. Não era rolo, ele era mais ou menos que isso aqui, não era rolo, ele era... aí tu tinha que chegar, desenrolar, depois e tirar tudo aquilo que a pessoa tinha que escolher, então tu tinha que levar muito para baixo. Tu tinha um balcão bem grande, era enorme a loja, balcão bem grande, e depois mais no outro lado tinha então sal, açúcar, farinha, todas as miudezas, por exemplo, os condimentos para casa, tudo era lá. E já tinha calçado, naquele tempo já tinha, acho que tinha a alpargata roda, tinha os quichutes, os tênis, já tinha alguma coisa disso que a gente vendia também. Mas se não era tecido e aí o pessoal comprava, porque na agricultura eles praticamente tinham tudo, farinha de milho, eles compravam o açúcar, o sal, e às vezes muitos compravam farinha de trigo, porque ovos, essas coisas, eles tinham, então não tinha necessidade de ter. Aí mas vendia querosene, né? Tinha que ter
Eles vinham com as garrafinhas, tu tinha lá, tinha uma bombinha de querosene, tu ia lá e enchia uma garrafinha de querosene para iluminação. Né? Para ter luz dentro de casa, era tudo lanterninhas, né? Tudo lanterna. Nossa, a gente trabalhava assim num tempo de... E o meu pai e o meu marido compravam o milho em espiga, porque não tinha como conservar, né? Porque naquele tempo era difícil tu conservar, porque estava muito caruncho. E daí nós tínhamos um armazém enorme, enorme, enorme. Eles compravam milho em espiga. Então ele ia no agricultor, contava tanto cesto, custa tanto, né? Então ele marcava os cestos. Quando chegava a época que terminava o milho para os agricultores que tinham animais, então a gente debulhava e entregava para eles. Aí dava o milho bom. Aí, mas a gente tinha que debulhar para levar para eles. Então eles buscavam. Mas era forma de ter lucro, porque na época da safra tu comprava em troca de mercadoria. E depois tu vendia. E muita gente comprava a mercadoria antes para depois entregar o milho. Sabe o que é isso? Tu tem que ter estoque, tu tem que ter capital de giro. Porque eu vou comprando um ano todo para depois eu te pagar com milho. E se o milho não dá? Então tu tinha que ter capital de giro. Se não tivesse capital de giro, tu não fazia isso. Depois você teria o lucro. Então era uma forma de ter o lucro para no futuro fazer de novo o mesmo ciclo, né? Mas era assim. Nossa, era difícil mesmo. Era muito difícil. Isso tudo lá ainda em São Rafael. Daí lá... em 65 mais ou menos, daí a senhora foi... Daí já aquilo já mudou um pouco do milho espiga. Já o pessoal já comprava a ração pronta praticamente, já começou a integração, e a empresa entregava, né? Entregava o concentrado, ainda entregava às vezes o concentrado para depois fazer a ração. Então o agricultor tinha que ter aí já tinha eletricidade, ele moía o milho para misturar com a ração, né, com o concentrado para fazer a ração. Então eles mesmos faziam a ração em casa. Para alimentar os seus animais. Para alimentar os animais, para levar para a empresa. Então era uma forma de ganhar dinheiro, porque lá tinha, tu vê, lá tem muito moro, né, porque no fim não dava nem, começaram a mudar, porque o pessoal comprava adubo para plantar, mas quando vinha uma chuva levava adubo tudo embora. Cada ano tinha que botar adubo novo. Veja só que sacrifício o povo tinha lá. Aí eles começaram com sítio, depois começaram com gado leiteiro, então aquilo ajudou um pouco, porque daí tu faz pastagem naqueles moros, para os animais comer, então dá lucro também, então não tem como a água levar, entende? Senão levava tudo para os rios, todo o adubo do ano levava tudo embora. Então era assim, lá é uma vida difícil. Hoje eles foram se ajeitando com gado leiteiro, com aviário, então agora também com o aviário e os animais eles têm adubo, né? Não precisam comprar. Eles têm adubo para adubar a grama, adubar o que eles plantam, tem tudo adubo, não precisa mais comprar o adubo, então eles têm lucro, né? Os aviários, por exemplo, os aviários até vendem os adubos para quem não tem, né? Então se tornou uma forma de lucro melhor, né? Mas eu sempre gostei muito do comércio. Nossa, ultimamente em Ipumirim eu também tinha comércio. E aí, assim, em 65, até 65 era o comércio em São Rafael. Daí a senhora casou e foi morar no centro de Ipumirim. Não, eu casei em 61 e fui morar em 65 para Ipumirim. Em 65? 61 eu casei, em 65 eu fui morar... Morava onde ali no centro de Ipumirim? Aonde eu tenho a casa até hoje, a nossa casa ali em frente à lotérica ali. A loja Arizinho Bonissoni, não sei se você viu ali perto que tem a pracinha lá, né? E aí vem do posto para cá. Ali nós sempre moramos ali. Ali até nós temos uma casa até hoje, eu estava lá há pouco tempo. Em novembro eu estava lá, nós fizemos uma reforma, eu e meu filho, porque nós tinha 2 salas comerciais, mas não tinha acessibilidade, né? E para ter acessibilidade nós tínhamos que fazer para poder alugar, né? Senão não aluga mais. E ali tinha comércio também? Não, ali sim, ali eu tive comércio, no final eu tive comércio. Quando nós construímos essa casa nova eu tinha comércio. No final, mas quando foi em 65? Não, quando em 65 eu tinha 4 filhos pequenos. Quando eu cheguei lá em Ipumirim nasceram mais 2 filhos, então eu tinha que cuidar da casa. Então eu ajudava um pouco no voluntariado.
E costurava roupa. E o seu marido Nelson, né, 65, ele estava na exatoria, ele chamava exatoria, né? Então lá ele fazia tudo, porque assim, verdade, o município nem arrecadava para pagar os funcionários do Estado, porque assim, ele pegava, não tinha banco, então ele pegava toda a arrecadação, o pessoal vinha pagar o imposto, tudo lá, aí ele pegava o imposto, levava tudo para a Concórdia, que lá tinha banco, né? Mandava para o Estado, aí depois o Estado mandava de volta o dinheiro para fazer o pagamento do delegado, da polícia, das professoras, de tudo, né? Tudo que era do Estado tinha que ser pago lá. Então mas ele não ganhava nem a gasolina, ele ia para a Concórdia com o carro, levava a arrecadação, depois ia lá e sempre tinha, em vez de ficar com o dinheiro da arrecadação e pegar um pouco mais, não tinha que mandar para o Estado para depois ir buscar. E aí quando era para pagar os professores, tinha uma senhora que era, como é que se diz, ela era do Estado, que ela supervisionava todas as escolas, então ela vinha lá ver fazer todo o levantamento de cada professor, quanto ele tinha que ganhar, né? Então tinha a folha de pagamento, ela levava a folha de pagamento, e meu marido tinha que pagar todos os professores, pagar todo mundo. E ele arrecadava o dinheiro, ele dava esse dinheiro vivo, em espécie? Tinha, sim, tudo em espécie, estava tudo no cofre. Quantas vezes que ele ia para a Concórdia e ficava com medo, né? Porque ele podia ser assaltado. Meu Deus, e não, mas naquele tempo não tinha nada, não faziam nada. Ele ia com aquele dinheiro, levava primeiro lá, depois ia lá buscar para pagar os professores, e o pessoal sabia quando ele ia levar e quando ia buscar, porque os professores sabiam o dia de receber. A Neide me contou de uma senhora que, não sei se ela trabalhava no banco lá, mas que ela se dava ao trabalho de passar o dinheiro vinha tudo amassado, que ela passava a ferro as notas de dinheiro. Ai, não duvido não. É porque o banco veio bem depois do Banco do Estado, veio bem depois lá da cidade, né? Então o meu marido fazia, eu sei que as professoras eram assim, então era engraçado, porque as professoras vinham do interior, o dia que elas tinham folga, né? Elas iam nas reuniões em Concórdia, quando elas vinham para receber, então elas queriam receber às 5h30, às 6h30 da manhã, porque pegar o ônibus das 7 para ir para Concórdia. Então elas vinham lá na minha cozinha. E meu marido estava dormindo ainda, eu pensei assim, eu nem vou acordar, eu vou lá e pago elas, e deu. Entravam pela minha cozinha, fui lá receber, depois embaixo, que eles tinham a exatoria da nossa casa. Nesse tempo, daí o Nelson foi se envolvendo, ele trabalhava na exatoria, mas ele era vereador nesses primeiros anos, da primeira gestão. Sim, a primeira gestão e a segunda gestão ele foi, depois ele desistiu. Então os 2 primeiros anos ele ainda estava em São Rafael. Sim, ele vinha de carro para Tesoura Vale para cá, para ir para o Mirim, fazer reuniões na Câmara e não ganhava nem a gasolina. E também quando ele ia para Concórdia para buscar o dinheiro e levar o dinheiro, ele também não ganhava. O Duvílio disse que a gente não recebia nada, não tinha ainda, gastava com combustível. E sim, ele vinha muito mais longe, ele morava muito mais longe, ele morava uns 30 quilômetros mais longe, né? O meu marido morava, quero ver, 12 quilômetros, e ele morava uns 20 e poucos, o dobro. Não ganhava nada. O Duvílio também, sim, isso mesmo, ele morava em Bom Sucesso, mora até hoje em Bom Sucesso. Ele mora até hoje em Bom Sucesso, o Duvílio também. Eu não tenho assim, sabe, foi uma vida, na época era tudo igual, então a gente não tem muita queixa, dizer, eu sofri, isso, aquilo, a única coisa que eu senti é que eu não conseguia estudar. Porque meus irmãos, todo mundo ficava em faculdade e naquela época a mulher não estudava, a mulher tinha que ficar em casa, a mulher tinha que aprender a costurar, passar, fazer tudo. Então, eu estudei um pouco depois que meus filhos tinham crescido, eu estudei um pouco, mas depois eu também desisti porque não tinha como. Não cheguei a fazer o ensino médio, até metade só do ensino médio e desisti, porque não deu mais. Então seria isso. Depois depois que meu pai faleceu, a gente teve sítio também em Pumirim. Esse sítio. Como eu não podia ter comércio porque o meu esposo era da fazenda, né? Então vai botar comércio, fica muito, né? Não pega bem, não dá. Tinha um conflito ético daí, né? Não dava, daí a gente tinha sítio. Mas bem, da casa dali para cima, lá o nosso sítio era lá em cima, na planície lá. Tem uma casa lá bem bonita do Amauri de lá. Aí nós tínhamos sítio lá, daí a gente vendia leite, tinha também criação de suínos, a gente vendia passadia e vendia leite, tirava leite e vendia para o pessoal. Eu sei que
o sócio que estava lá saiu, aí nós ficamos com o sítio e não tinha ninguém para morar lá. Daí eu ia tirar o leite e era no inverno, frio. Aí a trilha que eu subia, não subia, às vezes ia de cara, às vezes não. E aquele dia eu subi caminhando por uma trilha. Aí eu estava com os taros cheios de leite, que eu vinha e vendia lá para o meu pessoal. Aí outra vez falei, eu vendei um banho de leite. Eu tomei um banho de leite no dia frio. No banho de leite quente. Foi assim, aí todas as crianças ficaram sem leite. E tinha crianças que diziam assim, vinham para a praia e choravam que queriam o meu leite. Quero o leite da Dona Aurora. Porque eu tratava os animais com comida boa, que o leite não ficava forte, né? Tu tem que tratar os animais com comida que o leite não fique forte, né? Porque se tu trata com uma coisa mais forte, o leite fica ruim, né, para as crianças. E aí eu procurava arrumar um animal que desse, assim, tirava aquele leite que dava para aquelas crianças da idade delas, sabe? Não mais, nem mais cedo, mas que a criança tinha a idade do leite, que a vaca começou a dar leite. Então o leite era bom, muito bom. E aí o vizinho, ela disse que ela vinha na praia, o filho dela chorava e queria o meu leite, o leite lá da minha casa. Mas eu já estou falando demais. Que é nada. Deixa eu lhe perguntar do tempo de vereador, então, do Nelson de novo. Você já comentou que não se envolvia muito com isso. Eu não me envolvia. E ele se envolvia muito mais com futebol. Ele, todo final de semana, ele foi jogador, foi técnico e foi juiz de futebol. Ele era tudo no futebol. Técnico, jogador e juiz. E até no fim ele tinha o jogo dos sêniors, né, no final. Então quando ele era jovem ele era jogador, depois ele foi juiz, depois ele foi técnico, depois foi até técnico dos sêniors. Nós ganhamos do Chapecoense quando era amador. O Chapecoense era amador, nós fomos lá jogar, nós ganhamos do Chapecoense. E ganhamos também da Concórdia, da Sadia. A Sadia, no tempo era Sadia, nós ganhamos, porque o meu marido tinha o dom para esporte, sabe? Então, no final de semana, eu não participava muito, porque ele ia nas comunidades por causa ele era vereador. Então ele saía de manhã e já ia com um time para ir lá jogar futebol, e já ficava lá, e já comia o churrasco lá com o povo, e de noite voltava. E eu tinha 4 filhos, como é que eu ia sair? Não tinha como, né? E esse time, então, o clube era o 7? O 7 de setembro, o clube era o 7 de setembro. E o estádio é Padre Amélio Calvila. Isso. O Padre Amélio que incentivou muito o esporte de futebol lá, né? Então era lá, ele jogava futebol, então ele foi no esporte e tudo. E os meus filhos, nenhum não quer saber de esporte. Eu falei, olha, casa de freira, espeto de pau. Espeto de pau. Não quiseram nenhum ser do esporte. E ele era da esporte. Então, assim eu não participava muito das coisas da política. O Clube 7, ele foi criado, construído lá pelos anos 50, né? Uma coisa mais 49, 50. E ele era bem ali no centro, na subida para a igreja. Isso. Depois foi mudado lá. Sim, era um clube bem grande. Ele foi criado no tempo que tinha um médico que era nosso parente que morava lá, e o tio dele que era farmacêutico, tinha farmácia, eles criaram aquele clube. Fizeram uma sociedade e criaram o clube, está lá até hoje. Agora está lá mais embaixo, perto do campo de futebol, né? Então, a sede dele está ali na curva, perto da pracinha. Exatamente. A ponte ali, né? Isso mesmo, depois se mudou para lá. Então você frequentava o clube na época, era um clube de madeira, com as varandas. E um clube de madeira não tinha muita varanda não, o clube de madeira tinha uma varanda só, mas era 2 pisos. Então embaixo tinha bar, né? Embaixo era bar e jogos para o pessoal jogar baralho, essas coisas. Em cima era de dança. Sim, a gente foi do conselho, a gente foi uma vez do conselho, o clube estava falido. Aí nós fizemos de tudo, fizemos até rifa para tirar o clube E o clube era importante para a cidade? Nem tanto, porque ele era um clube que dividia, né? O clube dividia, porque tinha os sócios, quem não podia não era sócio, né? Então o pessoal mais assim humilde, eles iam tudo para os bailões do interior.
Então o clube lá era o carnaval, a gente fazia o carnaval, o São João, e quando tivesse um casamento, coisa assim, fazia no clube, né? Mas isso os eventos sociais, então, festividades e tal. Mas as ações, os momentos em que a sociedade se envolvia com a política, com o desenvolvimento, fazendo reuniões, era um espaço grande que tinha ali para reunir pessoas. Eu vi algumas fotos que mostravam um salão cheio de cadeiras. Pode ser, mas eu acho que devia ser no salão paroquial, que se reuniam mais no salão paroquial. Até hoje se reúnem mais no salão paroquial. O clube, quase não usa o clube para essas coisas. Usa o clube. Ultimamente é que tem o centro comunitário. Hoje em dia tem o centro comunitário, então não uso mais o clube. Usavam muito pouco o clube. Mas era o salão paroquial, o centro comunitário, essas coisas. No clube, eu não me lembro de ter ido em política no clube. Pode até ser que fui algumas vezes, porque eu não gostava de ouvir os discursos dos políticos. E até hoje eu não gosto dos discursos políticos. Cada um tem seu gosto. Então, assim, e também até hoje eu não faço política. Eu não me envolvo em política, eu nunca me envolvi em política. Meu marido, que nem eu te disse, meu marido fazia política, meu pai fazia. Eu falei assim, se eles merecem, vote, né? E se não, não vote. Então era assim. Eu tenho muitas saudades da minha terra lá, saudade do lugar, saudade do povo, saudade de Pomirim, saudade de tudo. A gente sai e fica longe, mas o coração da gente mora ainda nesse lugar.